Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Eu estou realmente muito preocupado, acho que todos nós estamos, né, com as últimas ações do Bolsonaro, as ações criminosas contra o povo brasileiro. Ele faz de tudo para transformar essa epidemia, que provavelmente é a mais grave, no mínimo, no último meio século, num desastre sanitário. Por quê? Ele foi à padaria ontem, né? Foi à padaria no Distrito Federal, cumprimentou um monte de pessoas, tal, rompendo com o isolamento social e fazendo questão que todos vissem, cumprimentou pessoas, tirou foto, etc. Hoje ele avançou mais, foi ao Hospital das Forças Armadas e depois desceu, fez questão de uma farmácia. E aí barbarizou, tirou fotos, cumprimentou, falou que ele tem o direito de ir e vir. Ainda uma hora limpou assim, e tem imagens, limpou o nariz e cumprimentou depois uma idosa. Em suma, todo o seu comportamento é no sentido de desmoralizar o ministro Mandetta, o ministro da Saúde. E disse também que, respondendo quando o Mandetta falou que médico não abandona paciente, ele disse, Bolsonaro, o psicopata, vírgula, né, disse que o paciente pode trocar de médico. Em suma, aquilo que nós sempre falamos, ele dá 2 passos à frente, 1 atrás, 2 à frente, 1 atrás e assim sucessivamente. Ele continua o mesmo. Os generais tiveram uma vitória momentânea, recortada naquele dia, na segunda-feira, quando impediu a demissão do Mandetta. Mas ele continua dizendo que ele, Bolsonaro, que ele tem a caneta e ele faz o que quer. E ao tomar essas nesses 2 últimos dias, né, ontem e hoje, ele aprofunda a desmoralização do isolamento social, incentiva as pessoas a ir para a rua e, por consequência, possibilita que o coronavírus prolifere em progressão geométrica. E o que vai ocorrer, e todos os analistas mostram isso, com a expansão do coronavírus, com a contaminação, com os casos mais graves sendo obrigados a ficarem na UTI, o sistema de saúde brasileiro vai entrar em colapso. Ele não tem condições, apesar de tudo que está sendo feito muito rapidamente pelas autoridades estaduais e pelo ministro da Saúde, não haverá condições de atender a todos. Ou seja, poderemos ter cenas terríveis e tudo indica que infelizmente teremos no final de abril e na primeira quinzena de maio, com mortos na calçada, choques que devem ocorrer nos hospitais, porque o homicida que está na presidência da República, o irresponsável, o Bolsonaro, está estimulando que a população rompa com o isolamento e, consequentemente, estimulando a contaminação. Então, os mortos, os milhares de mortos, têm de ser empilhados no colo do Bolsonaro. E isso é uma conta que ele vai ter de pagar politicamente para a história do Brasil. E a pergunta que eu sempre faço, o que os setores ditos, entre aspas, responsáveis da política, da economia, da sociedade civil estão fazendo? Só estão assistindo? Porque veja que o irresponsável, o criminoso que ocupa a presidência da República está estimulando atitudes violentas dos seus seguidores fanáticos. O que ocorreu com o repórter da Rede Globo Televisão hoje, no Hospital Nova Cachoeirinha, em São Paulo, é um exemplo disso. O repórter estava justamente dando uma notícia de interesse público sobre a questão do coronavírus e veio uma moça lá e se jogou na frente. Ele retirou o microfone e xingando a Rede Globo e apoiando o Bolsonaro. Tudo ensaiado, porque isso quem está por trás são os criminosos que cercam o Bolsonaro. Aquela caterva que coloca em risco o Brasil. É o gabinete do ódio, que é organizado por um desequilibrado, que é o Carlos Bolsonaro, filho dele, e com dinheiro público e dinheiro privado de muita gente, e essa investigação tem de ser feita. Quem sustenta esse gabinete do ódio, que gasta muito dinheiro pelo Brasil, é que está estimulando esse tipo de ação. Portanto, nós estamos nos aproximando de uma comoção social. E o que me chama a atenção é a inércia dos partidos políticos, né, dos setores responsáveis da sociedade brasileira frente ao que vai ocorrer. Porque nós estamos, é como se nós estivéssemos dentro de um navio assistindo o naufrágio tranquilamente, e o naufrágio está ocorrendo. É isso. E o naufrágio significa aqui o que concretamente? Mas significa milhares e milhares e milhares e milhares de mortes. E quanto mais extensa a epidemia, maior o desastre econômico. Esse ano está perdido. Alguns falam em menos 4%, alguns chegam a falar em menos 6%, que seria, portanto, a recessão mais grave da história do Brasil republicano. Mas deve ser destacado
que pela extensão da crise temporal e a quanto vai chegar essa recessão, significa que o ano que vem está também comprometido. A questão que se coloca é uma tarefa de salvação nacional. Enquanto não houver uma reação constitucional contra o psicopata que atende pelo nome de Bolsonaro na presidência da República, nós teremos uma crise terrível, terrível. E ele continua mesmo. As falas dele, por exemplo, ele fez uma referência ao doutor Davi Wip e disse assim, olha, ontem mesmo eu havia conversado com o doutor Cali, eu estou citando o site de Veja, que diferentemente daquele outro cara, ele trata o doutor Davi Wip como outro cara. Isso é linguagem de marginal, sabe? Sabe por quê? As relações dele no Rio de Janeiro é com o submundo. Sabe quem eram os amigos dele? Em frente à casa dele, dentro do condomínio que ele mora, Rony Lessa. Sabe quem é Rony Lessa? Assassino de Marielle Franco. Rony Lessa. Rony Lessa, o filho do Bolsonaro, que hoje ele falou que foi visitar, que fez aniversário, Jair Renan, namorava a filha do Rony Lessa. Então ele tem amizade com assassinos. Ele era íntimo do capitão Adriano, o filho dele, Flávio, foi visitar o Adriano e os milicianos. Só que milicianos é uma expressão amena. É necessário explicar para muitos o que é miliciano, assassino de aluguel. E quem é o Fabrício Queiroz, que coordenava toda a roubalheira dentro do gabinete de Flávio Bolsonaro? Portanto, os amigos do Bolsonaro é o submundo do crime do Rio de Janeiro. E ele tem linguagem de marginal, ele não tem linguagem nem de político do baixo clero, muito menos de um presidente da República. A linguagem dele é baixa, é rasteira, né? Até a linguagem gestual, né? Como ele é, o conjunto dele, da cabeça aos pés. A marginalidade está presente ali, que é os amigos dele, com quem ele se relaciona. Ele passou a vida inteira se relacionando com o submundo do Rio de Janeiro. Nós não vamos esperar que vamos encontrar um estadista. Não, ele não é um estadista. E pior, a sua ação concreta como presidente da República coloca em risco as nossas instituições. Ele, a todo momento, ataca o Congresso Nacional, ou diretamente, ou através de outros braços, né? A quadrilha, a malta que o cerca, a caterva que o cerca, que ataca o Congresso, colocando uma instituição em risco. Ataca o Supremo Tribunal Federal, colocando a instituição do Supremo Tribunal Federal em risco a todo momento. E a tendência é isso se agravar. Por quê? Vai aumentar em larga escala o número de mortes por dia. Teremos 150, 200, 400, 500, 600 mil, como outros países muito menores que o Brasil tiveram. Em população eu estou me referindo. E o que vai acontecer? Ele vai dizer que a culpa é dos governadores. Quando a culpa é dele, desse cidadão, desse psicopata que ocupa a presidência da República, que sempre quer transferir o ônus para um terceiro. E note, o que ele fez nesses 2 dias, ontem e hoje, são atos criminosos contra a saúde pública. Isso tem o Código Penal, para isso existe a Lei 1079, de 10 de abril de 1950, para isso existe a Constituição, para isso existem os poderes constituídos. Para isso existe a PGR. E a pergunta que eu faço, e o senhor, Augusto Aras, o senhor está fazendo o quê? Pagando pedágio? O que o senhor está fazendo? É uma pergunta, né? Que eu gostaria que o senhor respondesse, viesse a público e respondesse. Nós estamos entrando num caminho a cada dia mais perigoso. A cada dia mais perigoso. Está muito claro que o isolamento social foi jogado para escanteio. E nós temos situações graves. São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Amazonas, Distrito Federal. No Amazonas já chegou, não está quase tendo vagas mais para UTI. Isso deve se agravar em outros estados, né? A tendência, não adianta um estado cumprir o isolamento social se outro estado não o faz, porque as pessoas circulam pelo país. Essa que é a grande questão. Portanto, a conjuntura está a cada dia mais grave e é necessária, é condição indispensável, uma ação dos poderes constituídos. Nós não vamos assistir com uma live da última quinta-feira ele fazendo propaganda de laboratório. O laboratório está pagando para o psicopata que atende pelo nome de Bolsonaro? É a pergunta. Ele quer dissertar sobre remédio, ele acha que o coronavírus é um mosquito. Ele disse na lotérica que se tem vidro blindado, não entra o coronavírus. Ele imagina que é um mosquito. É esse o homem que está hoje à frente da presidência da República do Brasil. Esse homem não tem compromisso com a verdade. Esse homem não tem compromisso. Hoje faz um mês que ele nos Estados Unidos, lembra?
denunciou fraude nas eleições de 2018 e eu desafiei no mesmo dia no Jornal da Cultura, e por esse espaço também, que ele estava mentindo, falando mostre a prova. Ele disse que tinha provas. Cadê as provas um mês depois? Esse homem é doente. Ele estava mentindo sobre as eleições como está mentindo sobre o coronavírus. As eleições é um fato já histórico. Passou 2018. O coronavírus está aí, matando centenas de brasileiros. Já passou de 1.000. A questão que eu coloco, que eu insisto, aos poderes constituídos, à sociedade civil, aos setores responsáveis da política e da economia, se vão continuar assistindo de braços cruzados esse crime contra a nacionalidade. Esse homem, e lendo o laudo aqui do livro do Coronel Pellegrini, em 1983, quando o psicopata era tenente no exército, ele não conseguia comandar um pelotão. O pelotão tem cerca de 20, 30 soldados. Como é que um homem desse pode comandar 210 milhões de brasileiros? É necessário uma reação da sociedade. Eu conhecendo o Brasil como conheço, essa reação não vai vir imediata. Só vai ocorrer quando entrar em colapso os sistemas de saúde. Colapsar, ou seja, você vai precisar demandar um leito no hospital, não vai ter, ou demandar uma UTI, não vai ter. Aí entra em sistema, aí vem aquela história, vai salvar o idoso ou o jovem, e a tensão vai se instalar nas unidades hospitalares. Vai explodir. A ação da Polícia Militar Estadual vai ser fundamental. Lembre-se o trabalho que eu citei sobre a gripe espanhola no segundo semestre de 1918 aqui em São Paulo. Na verdade foi um trimestre muito duro, né? E morreu 2% do então contingente da época, era chamado Força Pública. Eu citei o trabalho, falei para vocês, até consultaram no Facebook do Museu Histórico da PM e tal, né? Dei todas as referências. Nós teremos esse cenário, mas parece que precisa desse cenário da tragédia para as pessoas se convencerem. Parece que precisa ter cadáver na calçada para se convencer, ou que de chegarem cadáveres e ficarem abandonados. Lembre-se o episódio do Equador, ou nós assistimos o trágico, aquele conjunto de caminhões do exército italiano em Bergamo. Ver também uma tragédia desse tipo. Parece que as pessoas não se convencem. Por quê? Uma parte que a população é ignorante. É ignorante, sim. A população é muito... Nós somos um país que tem um índice de escolaridade baixíssimo. Baixíssimo, todo mundo sabe. A ignorância está solta no Brasil. Mas o pior é que nós temos na presidência da República um homem que tem um vocabulário de cerca de 600 palavras, um ignorante. E que está fazendo o que quer, como se ele pudesse fazer tudo. Ele não pode muito, mas não pode fazer tudo. Em alguns momentos está tendo atuação rápida do Supremo Tribunal Federal, mas é necessário muito mais que isso. O atrito com o ministro da Saúde, com o ministro Mandetta, vai continuar. E pode ser que se resolva rapidamente com a demissão do ministro. O ministro disse que não pedirá demissão. Portanto, será demitido pelo psicopata Bolsonaro. E aí ele já tem até nomes. Pode ser que ele nem coloque o Osmar Trevas. Coloque um desses médicos aí que andam falando que, e são desconsiderados, inclusive pela comunidade científica brasileira, né, que fazem afirmações sem nenhuma base científica. Toda a discussão do cloroquina, a discussão internacional já foi falado tantas e tantas vezes. Mas para ele, tudo se resume na mente psicopata dele a uma disputa de narrativas. Se a narrativa dele está certa ou de outros é que estão certos. Quando, na verdade, a questão agora não é uma disputa de narrativas, é uma disputa pela vida. E o que vai acontecer é que, insisto, nós vamos ampliar muito o número de mortos, e o que está acontecendo nesses dias, daqui 10 dias, daqui 10 vai se manifestar, como dizem os especialistas, né, essa desorganização, vai ficar patente com o aumento do número de casos, né? A extensão, portanto, da crise sanitária, que poderia ser enfrentada um momento mais duro até meados de junho, pode ser que passe, e aí com os reflexos na economia muito grande, né? Ou seja, teremos muito mais do que os menos 6%, ou teremos a contaminação, como eu insisto, econômica, entenda-se, para o ano que vem. Então, o desenho do cenário é extremamente preocupante. Crise sanitária, crise econômica, crise institucional, que vai aumentar os choques com os outros poderes. Já existe, claro. Eles seguram, claramente, há um acordo entre o Congresso Nacional e o STF para segurar o psicopata Bolsonaro, mas aí poderemos também ter um problema de comoção social, né? Porque vai chegar um momento que os mais pobres não vão ter condições de se submeter à situação que estão. E também notícias já do Rio de Janeiro com o coronavírus atingindo as favelas.
E imagina a região metropolitana de São Paulo, que também tem áreas extremamente pobres. Nós estamos falando de 3 dúzias de municípios, né? O cenário, portanto, é esse. É grave. Ele rompe com o isolamento, provoca o ministro da Saúde, provoca os governadores, provoca os prefeitos, sinaliza para a população que quem quiser pode sair, se ele sai, porque o outro, o seu José não pode sair, ou a dona Maria não pode abrir a vendinha dela. É isso que ele está dizendo. Façam o que vocês bem desejarem. Como ele disse, a Constituição me dá o direito de ir e vir. Ele nem sabe o artigo e nem leu a Constituição. Alguém falou isso para ele. É uma ação criminosa. É um crime, insisto, lembrando uma imagem de Euclides da Cunha, um crime contra a nacionalidade. Insisto, até quando as instituições vão ficar assistindo uma ação criminosa contra o Brasil? Que não é crime só agora, um crime recortado. É um crime pela sua gravidade no campo da saúde e da economia e da moral e das instituições, que vai se estender por 1, 2 ou 3 anos, os seus efeitos. Quer dizer, quando é que vai ter a resposta? Ou todo mundo vai esperar ter cadáveres empilhados nas calçadas, na porta dos hospitais, para daí fazer alguma coisa? Quando é que o homicida vai ser dado um basta? E como nós falamos, o basta é na nossa leitura, não dele, com os amigos marginais, né? Capitão Adriano, o Rony Lessa, Fabrício Queiroz e toda a marginalidade do qual ele é amigo, com quem ele se dá muito bem, não. Nós estamos num outro campo, no campo da honestidade, da democracia, da república, do respeito ao outro, da defesa do humanismo, num outro campo. Não no campo da violência e da barbárie e do reacionarismo e de ações antirrepublicanas. Portanto, é um alerta, mais um, de tantos que eu já fiz ao longo de dias e dias e dias. A situação está se agravando. Se nós pegarmos essa sexta e olharmos a sexta passada, está mais grave nessa semana do que a anterior. E na sexta que vem, que nós vamos nos encontrar, a situação estará mais grave que hoje. E assim sucessivamente, antes que esse processo seja interrompido. E aí precisa uma ação dura das autoridades. A minha preocupação é na segunda-feira, nas grandes cidades, São Paulo, a maior cidade da América do Sul, por exemplo, o isolamento social, que já estava muito baixo, em 49%, cair para 45%, 40% e assim por diante. Aí nós estamos caminhando para uma grande tragédia nacional, com milhares e milhares de mortos e, insisto, com uma extensão da epidemia temporal, no tempo, entenda-se, e com um efeito econômico devastador. Nós temos de impedir que esse homicida que está na presidência da República continue cometendo esses crimes. E a resposta legal e constitucional não falta. Na Constituição, no Código Penal, na legislação brasileira. É necessário, portanto, que os setores responsáveis da política brasileira comecem a conversar rápido, antes que seja tarde demais. Se você gostou dessa live, de tantas outras lives do meu canal, não se inscreveu, sugiro que eu faça. Blog do Vila, Marco Antônio Vila, ative as notificações, utilize das páginas dos comentários, coloque like no que vocês gostaram, veja as entrevistas, temos belíssimas entrevistas, e aí veja o nível comparado com o psicopata que ocupa a presidência da República, né? Nós temos de melhorar a discussão do debate político brasileiro, mas agora nós estamos vivendo uma situação de calamidade. Ou o Brasil reage dentro daquilo que eu falo. Temos uma contradição antagônica, o Brasil e o Bolsonaro. Quem é que vai sobreviver politicamente? Eu torço que seja a nossa pátria. Até.